6h01, está no ar, ao vivo, o Federal em Campo, aqui na Rádio Federal FM 107.9, esse dia 29 de setembro, 19 graus e 5 décimos em Pelotas, 62% de umidade relativa do ar. E esse é o Federal em Campo, né? O espaço esportivo aqui da Rádio Federal FM, produzido e realizado pelos alunos do jornalismo da UFPEL. Eu sou o Matheus Bento, tenho aqui nos estúdios a companhia de Carlos Xavier, Gustavo Oliveira e Felipe Couto. Tive que parar para pensar um pouquinho, me esqueci do sobrenome do companheiro. Carlos Xavier, Gustavo Oliveira e Felipe Couto, aqui nos estúdios da Rádio Federal FM, no centro de Pelotas, às 6h02, prontos para trazer as principais notícias esportivas do final de semana. Tivemos aí Pelotas em campo por duas frentes, né? Sub-20, profissional. Tivemos a estreia da Terceirona Gaúcha, dupla Grenal em campo e tudo isso e muito mais. Vamos falar nessa meia hora de programa aqui na Rádio Federal FM, Federal em Campo. Lembrando que nós vamos ao ar sempre nas segundas e nas sextas, a partir das 6h da tarde, aqui ao vivo, hein? Que legal, hein? Única programação ao vivo, sabia, Carlos Xavier? É isso mesmo. Uma pena, né? Uma pena que é só nós, mas em breve, em seguidinho aí, teremos mais programações ao vivo. Fique ligado. De costume, chamo os colegas para dar os seus destaques e seu alô pra galera, hein? Gustavo Oliveira, vamos começar contigo? Pode ser. Tudo certo, Gustavo? Tudo certo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Carlos. Boa noite ao Felipe, a todos que nos escutam. Vamos falar de dupla Grenal. O Grêmio parece que começou a engrenar nesse final de ano, após ser eliminado das competições. Com os reforços começou a melhorar um pouco. E o Inter com um sinal de alerta ligado, né? Porque o Ramon vai ter muito trabalho daqui em diante. Beleza. Carlos Cauã Xavier, nosso narrador aqui da bancada. Carlos, acompanhasse aí o Lobão. Nos traz aí teu destaque, dá o teu alô, hein? Tô bem. Boa tarde ao Matheus, boa tarde ao Gustavo, também ao Felipe e principalmente a você, amigo ligado aqui no 107.9 da Federal FM. O meu destaque hoje vai para o Pelotas, novamente. Entrou em campo por duas competições, o Sub-20 A2 e a Copinha. No Sub-20 foi derrotado pelo Panambi e agora tudo vai ficar aqui para a boca do Lobo no domingo que vem. E na Copinha fez bonito, né, contra a equipe do Internacional Sub-20, o Inter B. Pois é, goleou, né? Goleou 5-0, porém, após o jogo, a gente teve uma meio que surpresa desagradável para nós da imprensa, né, meu querido Matheus Bento? Vamos repercutir aí, vamos falar a respeito. Vou aproveitar que a bola tá contigo e já vamos seguir aí no Pelotas. Isso porque, né, Gustavo, o Brasil só volta a campo no dia 8. Só dia 8. Só dia 8 contra quem mesmo? Esqueci, né? Contra o Esportivo, se não me Esportivo, engano. né? Vou subir aqui. Que bola nas costas. E bola nas costas. O Carlos Xavier, antes do Gustavo nos trazer aí o detalhe do Brasil, o Pelotinhas, né, nosso querido Lobão, nosso Pelotas, Sport Clube Pelotas, jogou pelo Gauchão Sub-20, né? Brasil e São Gabriel. São Gabriel, hein? São Gabriel que vem mal, hein? São Gabriel vem mal, hein? Vem de derrota na terceira ainda pro São Paulo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas o Pelotas jogou no Sub-20, Gauchão, né, Carlos? Isso mesmo, Gauchão Sub-20 A2 contra a equipe do Panambi. Foi a Piratini para jogar no João Marimon Júnior, acabou derrotado pelo placar de 1-0. O gol saiu aos 38 do segundo tempo, numa falha depois de um escanteio. A bola chegou cruzado, toque de cabeça lá no cantão. 1-0, e agora tu vai ficar aqui pra boca do Lobo, né, meu querido Matheus Bento? Jogo que vale pelas quartas de final, né? Quartas de final. Então, pra chegar ao acesso à Série A, tem que passar ainda pra final, né? Final. São dois clubes que sobem, né? São dois que sobem, dois que caem. E pelo profissional, o Lobão entrou em campo ontem e fez bonito, né? E fez muito bonito pra torcida, apesar de que a gente não teve uma grande torcida, não tivemos a boca do Lobo cheia, como é tão de costume assim. Porém, o Pelotas botou a bola debaixo do braço e falou: eu vou jogar do jeito que dá, e jogou de fato. 5-0. Né? O Inter B, né? É o Sub-20 no Inter, né? Sub-20 do Inter. 5-0. Acompanhasse esse jogo aí, Carlos? Acompanhei o jogo. Foi merecedor o resultado? Muito, porque o Internacional pouquíssimo produziu, pouquíssimo saiu das suas linhas. Douglas Hill, que entrou no segundo tempo, oriçadíssimo. Otávio também, que fez
o quinto gol. Jean Roberto dispensa comentários, sendo o mais sincero possível aqui para você do 107.9. Porém, após o jogo, a gente teve uma surpresa desagradável, né, meu querido Matheus Bento e meu querido Gustavo Oliveira? Após o jogo, após a transmissão terminar, o YouTube excluiu o canal do Esporte Clube Pelotas. E tem algum motivo ainda? Não temos motivo, a gente não tem informação do porquê. Eu tentei contato com o clube, não fui respondido. É lamentável, né? Uma pena, né? Porque o jogo foi transmitido, né? Pelo canal do YouTube. O jogo foi transmitido pelo canal do YouTube do Esporte Clube Pelotas, em parceria com a C Digital Web Video. E a transmissão pegou por volta ali de 2.000 pessoas, pelo menos, quando eu estava acompanhando o jogo. Deu 2.500 pessoas simultaneamente. Vale lembrar que é simultaneamente. Esse jogo aí, né, Carlos? O destaque, então, pro Jean Roberto, né? Jean Roberto. 3 gols. Hat-trick, vai levar a bola do jogo para casa, o nosso querido Jean Roberto. É como eu falei, né? Dispensa comentários. E o outro gol marcado pelo Michel e o Otávio. Primeiro também, foi né? do Michel Benek e o último do Otávio. E o Pelotas, vou ver aqui a classificação. O Pelotas deve estar em primeiro. Pelotas né? é líder, mais líder do que nunca, e só volta a campo no dia 12 de outubro contra o Esportivo. Então vai ter bastante tempo aí para se preparar, hein? 12 de outubro? 12 de outubro. Estou tentando achar aqui, ó, a classificação, então, da Copa Rui Carlos Osterman. Tem o Pelotas em primeiro com 6 pontos, Gaúcho em segunda com 4 pontos, Esportivo em terceiro com 4 e o Brasil Chavante em quarto com 2 pontos. Depois em quinto, Juventude com 1 ponto, Aimoré com 1 ponto em sexto. Em sétimo, São José, Inter e São Gabriel aí com 0 pontos cada um. Vale lembrar que os 2 primeiros se classificam direto para a semifinal, aí do quarto ao sexto, playoff, e o sétimo e oitavo fora. Então aí, nesse momento, o Lobão estaria já nas semifinais, né? Junto com o Gaúcho. De Lobão é isso aí, né? Que volta só dia 12, hein? Vai ter aí, bem dizer, quase 2 semanas para treinar, né? É pouco mais de 2 semanas. Né? Será que é bom ou é ruim isso aí? Perde o ritmo? Eu acho que perde um pouquinho do ritmo. Né? Perde um pouquinho daquele gás, sabe? Mas eu acho que pelo resultado ter sido bom, ter sido expressivo e estar isolado assim na liderança, talvez não abale tanto. Eu acho que pelos jogadores verem que estão no momento bom, talvez eles estejam mais ansiosos para querer jogar e fazer o resultado na próxima rodada. É o que a gente dizia, pegava um Inter que é um Inter que já fez um ano muito abaixo no Sub-20, foi rebaixado no Brasileirão, era o momento do Pelotas mostrar, foi lá, são jogadores profissionais contra jogadores que muitos ali ainda não têm a experiência de um jogo profissional, e o Pelotas fez por merecer e conseguiu um baita resultado. Não é de hoje que a base colorada vem mal, né? Faz tempo que não aparece um destaque, né? Faz tempo. Alguém que o Inter consiga lucrar, né? Conseguir vender por um bom valor, né? Ou até aproveitar no time titular, né? Sim, quem é que tem hoje no Inter no time titular? É o Ricardo Matias, né? O Ricardo Matias e o Luiz Otávio, que aparece ali de vez em quando, mas nem é titular. De vez em quando não, de vez em nunca, né, meu querido Gustavo Oliveira? De vez em nunca. E o Antony, né? E o Antony, que era goleiro, né? Agora com a lesão novamente do Rocher. Mais uma lesão do Rocher. Rocher. E nós também tivemos pelo interior o início da nossa gloriosa Gauchão Série B, né? A nossa querida... Terceirona, né? Que Gauchão Série B, federação? É terceirona. E aí nós tivemos, então, nesse final de semana aí, alguns jogos, 4 jogos, né? O Guarani de Venâncio venceu por 7-0 o Novo Horizonte, hein? 7-0. Não é sempre que se vê um 7-0. O Nova Prata perdeu para o Apafute em casa por 2-0. O único jogo que não teve transmissão. O clássico de Rio Grande lá. Clássico Rio. Rio Grandense e o vovô Rio Grande. O Rio Grandense venceu por 2-0, hein? Jogando em casa, né? Jogando no Torquato Pontes. E o São Paulo venceu o São Gabriel por 3-1 no sábado, né? Foi no sábado, né? Foi no sábado esse jogo. E com isso, o grupo A tem a liderança de Guarani com 3 pontos, Apafute em segundo com 3 e com 0 pontos o 1992, o Nova Prata e o Novo Horizonte. E no grupo B, o São Paulo lidera com 3 pontos e o Rio Grandense com 3 pontos, e São Gabriel e o Rio Grandense com 0 pontos.
Só primeira rodada recém, né? É muito cedo, né? É muito cedo ainda para Primeira tirar qualquer rodada, né? conclusão. Mas já dá pra perceber aí que o São Gabriel, não sei não, hein? Perdeu, porque perdeu na Copinha, né? Nessa semana passada, se eu não me engano, daqui a pouco eu vou trazer aqui. Perdeu por... Ele vem perdendo todo mundo. Perdeu pro Esportivo. Talvez essa divisão de competições, né? Tentar focar nas duas competições tenha atrapalhado também o São Gabriel. Correto. Não... E também a gente recebeu a informação agora há pouco, o São Gabriel não estava com seu estádio autorizado pela Brigada Militar, precisava de uma nova vistoria. Essa nova vistoria foi feita e o estádio foi liberado com um pouco mais de 3 mil pessoas. Boa notícia importante aí. O São Gabriel que havia perdido por 6-0 pro Gaúcho, hein? Na semana passada pela Copinha, hein? Então o São Gabriel vem mal, hein? Vamos então fechar o nosso bloco Federação Gaúcha de Futebol com o Gauchão Feminino. Teve um jogo entre Grêmio e Flamengo de Tenente Portela. Se você achou 7-0 muito, Matheus Bento, Grêmio e Flamengo de Tenente Portela foi 16-0. 16-0. Mas tá muito desnivelado, hein? 16-0. E esse mesmo Flamengo de Tenente Portela tomou 7 do Juventude. Uma pena, né? Uma pena essa diferença tão grande assim de discrepância, de qualidade técnica, né? No mínimo, né? E nós tivemos de Gaúcho Caxias, né, Gustavo? Jogou no final de semana Pois é. E não foi nada bem, né? Nada bem. O Caxias no grupo da empatite, que foram 3 partidas que todos empataram. O Caxias em casa perdeu para o Londrina por 1-0. E viu também o Floresta vencer o São Bernardo fora de casa, fazendo assim com que complicasse bastante a vida do Caxias na competição, porque agora tem 2 times isolados com 6 pontos, o Londrina e o Floresta, e o São Bernardo e o Caxias ali com 3 pontos cada um, faltando 2 rodadas. Então o Caxias, que liderou a fase de pontos corridos por muito tempo, aí chegou na fase de grupos e não está conseguindo manter o mesmo nível. E nesse momento não estaria classificado, né? Nesse momento não estaria. Inclusive, pelas diferenças e outras estatísticas, o Caxias fica em último no seu grupo. Tão complicado aí pro Caxias. Vai ter 2 partidas agora que vai ter que conseguir fazer a pontuação para sonhar em se classificar. No grupo B, a Ponte Preta já está classificada. Ponte Preta com 10 pontos. Já subiu. Já está classificada. O Guarani com 6 em segundo. Depois Náutico com 4 pontos e Brusque com 3. Fechando o grupo B da Série C. Será que o Caxias vai nadar e morrer na praia? A gente espera que não. Espera que não. Mas ainda tem mais quantos jogos aí? Tem mais 2 jogos, não? Para encerrar essa... Esse é o 3º jogo, né? Isso, tem mais duas partidas. Tem dia 5 de outubro domingo contra o São Bernardo, fora de casa, e fecha contra o Floresta em Caxias, sábado, dia 11/10. Obrigado vencer. Obrigatório vencer, pelo menos pontuar essa partida contra o São Bernardo e dentro de casa fazer a pontuação e aí contar com os resultados adversos. Né, dos outros times. De local é isso aí, né? Notícia local é isso aí. Falamos de Pelotas, falamos de Gauchão, 3º ano Gaúcha, Caxias. E antes de passarmos aí para a dupla Grenal e para o Brasileirão, né? Que foi movimentado no final de semana, né? Foi. O Carlos Xavier, na Série D, tivemos o primeiro jogo da final. Primeiro jogo da final, primeiros 90 minutos. O Barra venceu o Santa Cruz lá em Pernambuco pelo placar de 2-1. A transmissão foi do Metrópolis. E a equipe do Barra, engraçado, né? A única a perder para o Brasil durante a Série D inteira vai ser a que vai acabar sendo campeã. Perdeu Isso se o Barra as 2 partidas para o Brasil. Perdeu tanto lá em Santa Catarina quanto aqui. As 2 partidas para o Brasil. Claro, a gente fala disso porque o Brasil esse ano foi muito... Exato. Foi um desastre. Desastroso, né? Foi fraco o time do Brasil, né? No Gauchão e no Brasileiro, né? Por isso essa comparação aí, esse fato curioso aí, né? Então vamos lá, vamos partir para a capital dos gaúchos, mais precisamente para Caxias do Sul, né? Nós tivemos no sábado. Às 8h30 da noite, né? Foi, né? Não, foi. 8h30 ou 6h30? Foi 6h30. 6h30. Foi 6h30. O Internacional foi até Caxias na estreia do Ramon Dias, né? Estreia de Ramon Dias. Contra o Juventude.
e ficou no 1-1. Ficou no 1-1, deu aquela esperança pro torcedor, um primeiro tempo bom, assim, do Inter, assim, deu para ver que os jogadores estavam mais mobilizados, porém uma segunda etapa que o Inter foi completamente dominado pelo Juventude, sofreu muita pressão, chegou a momentos ali que o torcedor via que em algum momento o Juventude iria fazer o gol. E tanto é que saiu com o Enio. Saiu, antes já tinha saído um gol impedido, assim, milimetricamente impedido, e aí depois um gol do Enio, assim, que é algo que o Ramon Dias vai ter que trabalhar com essa equipe, que é um sistema defensivo muito fragilizado do Inter. O passe do jogador do Juventude entre 3 zagueiros do Inter de calcanhar, no meio dos 3 jogadores, encontrou o Enio, que de frente a frente com o Antony fez o gol. Então, assim, tem que ficar ligado, o Ramon Dias vai ter muito trabalho, tem que arrumar esse sistema defensivo do Inter. O Inter tomando gol todo jogo o Inter sofre gol. O bom é, eu acho que esse nível que o Carboneiro continua mostrando, fez uma linda jogada ali no gol do Inter pro Alan Patrick. Vamos ver como é que vai ser essa formação também do Inter com o Ramon, porque o Ramon colocou o Romero e o Alan Patrick juntos no meio campo, colocando 2 meias. Vamos ver se ele vai seguir nesse esquema, colocando ali o Borré e o Carboneiro na frente. O Ramon também não tinha os 2 laterais titulares, então agora contra o Corinthians eles provavelmente devem voltar o Bernabé na esquerda e o Aguirre na direita. Vamos ver, esse jogo contra o Corinthians na quarta é um jogo que o Inter precisa da vitória, um jogo em casa que não sei qual a expectativa de público, não sei se o torcedor vai abraçar, espero que abrace. Vamos ver, vamos esperar, tem muito trabalho a ser feito pelo Ramon, pelo Emiliano, para ver se o Inter nessa reta final aí de campeonato consegue pelo menos figurar a primeira página do campeonato, porque o Inter tem somente o Santos abaixo do Inter e depois já é a zona de rebaixamento, então tá bem perigoso a situação do Internacional. O Inter tem 28 pontos em 15º, né? Exato. Ele tá a 6 pontos do primeiro rebaixado hoje, né? Do Juventude, né? Uhum. E que situação do Inter, né? Começou o brasileiro aí como um dos favoritos, né? Terminou o gauchão dando esperança pro torcedor, fez aquela baita estreia contra o Flamengo no Maracanã, fazendo um bom jogo, batendo de frente com o Flamengo, e depois simplesmente desandou. O que será? Por que aconteceu isso aí, né? O trabalho do Roger, será que pode colocar na conta do muito né? se diz do que vem de notícia de Porto Alegre, é do momento que o Emiliano e o Ramon chegaram ali no Beira-Rio, falando da questão física do Inter, que estava muito abaixo a questão física do Internacional. Vamos ver, uma das grandes esperanças dessa comissão técnica do Ramon é justamente o preparador, né? O preparador físico do Inter, que está agora com a comissão do Ramon, é um cara que é muito elogiado, é um cara que o Memphis Depay, quando estava no Corinthians, chegou a pedir para ele continuar no Corinthians, mesmo que o Ramon saísse depois, porque é um cara que tem um trato assim, com o jogador diferente, então assim, é um cara bem elogiado. Vamos ver se ele vai dar certo no Inter, porque parece que é algo que o Inter precisa melhorar, essa questão física. E restam, deixa eu ver aqui, quantas rodadas faltam para terminar? 14 rodadas, se eu não me engano. 14 rodadas, são 38, né? Isso. O Inter tem um jogo a menos que alguns times também. Por exemplo, tem um jogo a menos que o Grêmio, por exemplo. O Inter tem 24 jogos no momento disputados, né? Então, como eu falei aí, o Inter vem em 15º com 28 pontos, 24 jogos disputados. E o Gustavo, o Inter tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, gols sofridos. O Inter tem 37 gols sofridos, hein? É, muito. E marcou 29, tem menos 8. Muita coisa. Né? Saldo negativíssimo. É muito gol, né? É muito gol tomado, né? Vamos ver aqui só por curiosidade, ó. O Sport Recife tem 35 gols sofridos. O Inter tem 37. Aí a gente vê, né? O Inter em diversas partidas chegou a levar 4 gols, 3 gols, então é algo difícil. Vamos ver agora o mercado voltando agora. Vamos ver se o mercado consegue devolver aquela estabilidade para a defesa do Inter também. Pois é, eu ia te perguntar como é que tá a questão aí de retornos, ou se de lesões, aí, se tem alguma notícia do Inter. Então tem o retorno do mercado. O mercado retornou nessa partida. Agora
como eu falei, deve voltar as duas laterais para o próximo jogo. Não se sabe muito ainda do Thiago Maia e do Alan Rodrigues, se algum deles vai ter a condição de jogar também. O Inter vai com o que tem de melhor, o que tem disponível. O Inter precisa da vitória contra o Corinthians nessa quarta-feira. O certo é que o goleiro Rocher não joga, né? Rocher, Não joga. mais uma lesão. Um jogador que vem sofrendo muito durante esse ano, sofrendo críticas também em vários gols que sofreu. É um cara que não tá tão querido como era antes com o torcedor. Era um cara que se almejava muitos aí a ser um ídolo dessa geração. Ele tá sofrendo muito com lesão, e aí quando chega a convocação para a seleção uruguaia, ele sempre está disponível e vai e joga no Uruguai, e aí chega no Inter ele se machuca. Algo até engraçado assim, mas bom, vamos ver o que vai acontecer. Colorado que volta a campo Na quarta. Às 7h30 da noite. 7h30. Transmissão exclusiva do Prime. Do Prime Video, hein? Da Amazon Prime, né? Só trazendo aqui para o nosso torcedor, a gente tem uma notícia internacional envolvendo seleção. Manda ver, hein? Envolvendo seleção da África do Sul que pode ficar fora da Copa. Por qual motivo? Escalação irregular. Tebogo Mokoena, o craque da equipe, estava suspenso, não podia jogar, mesmo assim foi escalada, e a FIFA não perdoa, né, minha gente? Anulou o jogo e estão avaliando se vão acabar excluindo a seleção sul-africana da Copa. No momento, a seleção sul-africana está em segundo do seu grupo, ou seja, não se classifica, porque só o primeiro se classifica. Quem está se classificando é a seleção do Benin. Benin, hein? Olha só, que Copa do Mundo vai ser essa aí, hein? Vai ser uma Copa do Mundo bem peculiar, bastante seleções estreantes, vai ser divertido. E ainda querem aumentar para mais clubes. Querem aumentar para Querem. mais 64, né? Exato. Imagina só, hein? Que loucura. Gurizada, 6h23, o tricolor, o imortal, né? Jogou ontem, recebeu o Vitória, um jogo às 11 da manhã e venceu, né? Venceu e convenceu. 3-1, saiu ganhando 1-0, né? Tomou um empate ali. Que bobeira, né? Aquele gol, né? É bobeira, hein? E o destaque negativo é o Pavon, né? O Pavon saiu chorando de campo, né? E com esse resultado aí o Grêmio subiu na tabela, né? Chegou a primeira parte da tabela. Tá em 10º nesse momento, com 32 pontos. Vocês acompanharam esse jogo aí? Como é que... Eu dei uma olhada assim no primeiro tempo. Eu pensei que seria um jogo mais difícil, assim, pelo que começou. O Vitória tendo umas escapadas, assim. E aí até depois do primeiro tempo terminar 1-1, pensei, lá vai mais um jogo difícil pro Grêmio. Um jogo que o Grêmio vai se matar para conseguir o resultado dentro de casa. Só que aí o segundo tempo o Grêmio foi bem mais efetivo, né? Entrou a qualidade, a importância que a base do Grêmio está sendo nesse ano com o André Henrique, com o Alisson. Eles estão conseguindo fazer a diferença. E o André Henrique, hein? Pois 3 jogos na sequência, né? Marcou gol em todos os jogos. É ficar de olho no André Henrique aí para ver se ele não figura uma titularidade. É provável que o Carlos Vinícius volte só, pelo que o Mano falou ontem, só após a data FIFA, eu acho, se eu não me engano. Data FIFA de outubro. Tem data FIFA ainda, né? E com isso, gurizada, o Grêmio está em 10º colocado. E fica o destaque negativo, né, Gustavo? Mais uma lesão, né? Mais uma lesão do William. O quinto metatarso, ele acabou se lesionando. E é mais um jogador do Grêmio fora, né? É mais um jogador do Grêmio machucado e que... Cara, o Grêmio tá tendo um azar nesse ano com lesões, além da falta de qualidade que o time vem demonstrando em campo, também tendo essa enxurrada de jogadores machucados. O Grêmio tem 12 atletas no momento no departamento médico. Veja só, hein? Thiago Volpe com lesão no quadril, o Marcos Rocha sem lesão, mas está com desgaste, aí vai ser poupado nessa próxima rodada. O William com fratura no quinto metatarso, né? Cuejá com desgaste físico, o Carlos Vinícius com edema na coxa, o Balbuena só ano que vem, né? Fratura, o João Pedro também só ano que vem, o Braithwaite só ano que vem, Monsalve aí não se sabe ainda, né? Tem transição, o Riquelme também da base, Rodrigo Eli e o Vila Sante. Ontem
Eu nem me lembrava mais do Vila Sante. Nem Vila me Sante fala. só ano que vem, né? Rompimento de ligamento cruzado. Né? Ai, isso aí é um problemão, gente. E que problemão. É muita lesão, né, para um clube, né? Será que tem algum erro aí na preparação física? O que será que tá acontecendo, né? Eu assemelharia o Flamengo de 2021 ou 2022, me corrija se eu estiver errado, meu querido Gustavo Oliveira, que tinha 3 finais para disputar e perdeu as 3 por conta de lesões de jogadores importantes. Vamos passar aqui, então. Bom, o Grêmio joga agora com o Santos, né? O Santos. Sim. O Grêmio vai a São Paulo e fica por lá, né? Joga com o Santos no meio de semana e depois contra o Bragantino, né? O Bragantino no final de semana. O Santos desesperado, né? O Santos que... Vamos passar aqui, então. Tem a rodada aí do final de semana? Eu tenho aqui a rodada. Tem aí, passa pra gente aí. Os jogos do final de semana. No sábado, a gente teve Fortaleza contra o Sport. Fortaleza venceu o Sport por 1-0. Também no sábado, o Vasco da Gama ganhou de 2-0 do Cruzeiro. Aí o Vasco, recuperação do gigante da colina. Juventude Internacional 1-1. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 1-0. Mais uma vitória do São Paulo no comando do Galo. O Grêmio venceu o Vitória por 3-1 já no domingo. O Bahia bateu o Palmeiras com um golaço do Ademir, que lembrou muito o gol do Messi contra aquela jogada que ele fez contra o Boateng, deixou o Boateng no chão. Só, que resposta pro Ademir. O Ademir fez um golaço. O Fluminense bateu o Botafogo por 2-0 na estreia do Zubeldia. O Botafogo aí se complicando também. O Bragantino e o Santos empataram em 2-2. E o Flamengo, lá na Neoquímica Arena, venceu o Corinthians por 2-1. Depois de um com destaque, né? Destaque pro pênalti horroroso, inacreditável do Yuri Alberto. Parecia o Robert Renan. Eu acho, pra mim, pior que o Robert Renan, pior que aquele do Pato contra o Grêmio, assim, um negócio inacreditável. Foi patético, né? Falando em Pato, foi patético. Patético. E hoje encerramos a rodada às 8 horas com São Paulo e Ceará lá no Morumbi. Só não foi mais patético do que aquela briga generalizada, né? Briga de rua, vamos dizer assim, né? Da luta do Popó com o Vanderlei. No Spaten Fight Night anteontem. Cara do céu, eles falam, né? A gente não briga fora do ringue. Fazer um papelão daqueles, papelão daqueles. A Spaten teve que soltar nota oficial depois de um tempo, né? Falando que repudiava o que tinha acontecido. Manchou o evento, né? E aí nós temos aí depois os dois, a briga nas redes sociais agora, né? De um lado, um culpando um, o outro culpando o outro. O certo é que os dois estão bem machucados, né? Mas se machucaram mais no pós-luta, né? O Carlinhos Xavier nos traz aqui, ó, a próxima rodada do Brasileiro, hein? Vamos então de rodada do Brasileiro. Com as devidas transmissões. Amanhã já tem, né? Já começa amanhã na terça-feira, com o Atlético Mineiro e Juventude lá na Arena MRV. A transmissão é do Sport TV e do Premier. Já na quarta-feira, às 7 da noite, Palmeiras e Vasco. Jogão. Jogo exclusivo do Premier. Mirassol e Bragantino, às 7 também do Premier. Também jogo para se ficar de olho, porque o Bragantino e o Mirassol são dois times que vêm numa crescente. Sport e Fluminense também às 7, Brasileirão, né? Premier também. Inter e Corinthians, 30 minutinhos mais tarde, né? 7h30, jogo exclusivo do Prime Video. Botafogo e Bahia, jogo da Globo e do Premier para algumas praças. E às 9h30, Santos e Grêmio, jogo da Globo, Premier e GE.TV. Já na quinta, dia 2 de outubro, temos 7 da noite, Vitória e Ceará, clássico regional, jogo exclusivo do Premier. 7h30 tem Fortaleza e São Paulo, jogo da Record, Cazé TV e Premier. E 8h30, Flamengo e Cruzeiro, jogo exclusivo do Sport TV e do Premier. Jogão. Jogo que pode já encaminhar aí um possível campeão, né? Sim. Que vai disparar na liderança, né? Antes de encerrarmos aqui, às 6h30,
o Gustavo vai trazer como ficou a classificação aí, né, do brasileiro. Vamos Após trazer a essa classificação. O Flamengo isolado na liderança, em primeiro com 54 pontos, logo em seguida Cruzeiro com 50, Palmeiras com 49, fechando o Z4 o Mirassol com 42. No quinto lugar, o Botafogo com 40 e fechando o G6 o Bahia também com 40. São Paulo em sétimo com 35, Fluminense em oitavo com 34, Bragantino em nono com 32, Grêmio em décimo com 32, Vasco em 11º com 30, Corinthians em 12º com 29, Ceará em 13º com 28, Atlético Mineiro em 14º com 28, o Inter em 15º com 28 e logo acima da zona de rebaixamento, o Santos em 16º com 27 e abrindo a zona temos o Juventude com 22, Vitória com 22, Fortaleza com 21 e o último colocado, o Sport, com ainda 14 pontos. Acho que uma rodada de destaque no final de semana, né? Quem se destacou aí, que saiu da zona de lá de baixo de vez, foi o Vasco, né? Não sei se de vez, mas deu se distanciou, né? Uma boa disparada. Vencendo o Cruzeiro, e venceu bem o Cruzeiro. O Ryan fazendo um baita no campeonato, é um menino assim, vai ficar de olho o Ryan. Até para a seleção brasileira. Assim. Bom jogador. 6 horas e 32 minutos, 19 graus em Pelotas, né? Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Federal em Campo, nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, e nós voltamos na sexta-feira. Sexta, que dia que cai sexta? Sexta-feira, no dia 3. Dia 3, dia 3 de outubro. E agora, na sequência, vem o que, Carlos Xavier? Vem aí o Jornal da Federal para você ficar bem informado nessa noite de segunda-feira. Isso, E a Federal FM é plural, do teu jeito. Do teu jeito. Tchau. Até mais, boa noite a todos, ótima semana. Tchau, tchau.